Antes de começarmos, peço a todos que deixem seu like e se inscrevam-se no canal. Também não se esqueçam de ativar o sininho de notificações para receber as notificações dos próximos vídeos da novela Quando Me Apaixono aqui no canal. Augusto diz a Renata que aquela fazenda é o novo lar dela e ela pode se movimentar por ali, mas não pode ir a nenhum outro lugar. Renata diz que gosta da casa e da fazenda dele, mas sente que está presa. Ele diz que tudo isso é passageiro. Renata acredita que vai ficar louca. Jerônimo diz a Gonçalo que tem uma conversa pendente com Renata, na qual dependerá o futuro deles. Gonçalo diz que terá que ser depois, pois Renata não está ali. Jerônimo diz que acha que eles estão escondendo algo dele e vai investigar. Matias manda Jerônimo embora. Matias pergunta ao pai o que está acontecendo com Renata. Gonçalo diz que quanto menos ele souber, será melhor. Constança chega à delegacia e pede que Gonçalo ajude Honório e que não o deixe preso. Gonçalo diz que Branca os pegou desprevenido, mas conseguirão tirar Honório dali. Augusto diz a Ezequiel para avisar todo o pessoal da fazenda que ninguém deve saber que Renata está ali. Por isso, todos devem ficar de boca fechada. Ezequiel acredita que Augusto quer fazer de Renata sua mulher. Alzira investiga com os trabalhadores as plantações para saber se há proliferação de alguma praga nas uvas. Jerônimo fala com Regina ao anoitecer e diz que Gonçalo está lhe escondendo alguma coisa sobre Renata e precisa da ajuda dela para averiguar. Regina diz que vai tentar, mas não acha que Gonçalo lhe diga alguma coisa. Regina diz a Jerônimo que Renata talvez tenha se apoiado a Gonçalo para desaparecer e fugir dele. Jerônimo diz que Renata teria lhe dito isso. Regina fala que é uma possibilidade. Jerônimo acha que Gonçalo está escondendo Renata para protegê-la. Não dele, mas de alguém que quer fazer mal a ela. Na fazenda Cruz do Amor, Augusto fala com Roberta e diz que voltou para a fazenda sem avisá-la, porque aconteceu uma emergência e acredita que não voltará tão cedo. Roberta pede para ir para lá, mas Augusto não permite. Roberta diz que estava começando a se divertir muito com ele e quer continuar. Augusto diz sozinho que adoraria que Jerônimo soubesse que Renata está ali, com ele, na fazenda. Selena chega à casa de Roberta. A falsa pergunta o que ela tem. Selena diz que Augusto não voltou a ligar para ela. Roberta diz que ele deve ter esquecido dela e ido para os braços de outra. César leva um café para Adriana. Constança vê que César ainda está ali. Matias cumprimenta César. César se despede de Adriana, de Constança e de Matias. Matias não se acostumou em ver César com Constança, mas comenta com Adriana que não acha que César seja uma pessoa. Adriana diz o mesmo, que ele não lhe cai mal. Jerônimo pensa em Renata. Renata pensa em Jerônimo e se pergunta o que ele terá pensado por ela não ter chegado ao encontro dele. Constança pede a Adriana para irem dormir. Matias pede que a tia descanse, pois depois leva a Adriana para o quarto dela. A Adriana diz a Matias que César disse que foi Roberta quem mandou aquelas fotos para o seu pai, onde apareceu ele com Constança. Matias diz que o contrato pré-nupcial saiu com um erro e, em vez de estar casado com Roberta por 1 ano, deve estar por 10. Adriana fica passada em Cristo e diz que isso não foi erro e Roberta está abusando dele. No dia seguinte, Constança, Gonçalo e Matias vão à delegacia ver Honório. Ela diz que logo irão tirá-lo dali. Honório está sendo levado para um presídio. Honório pede que Gonçalo pegue Branca porque ela é uma delinquente e precisa pagar por tudo que cometeu. Constança sofre ao ver Honório sendo levado. Bruxa Branca fala com seu advogado, que diz que nesse momento Honório Sanches deve estar sendo levado para o presídio. A meretriz deseja que Honório apodreça atrás das grades. A pilantra denuncia a próxima vítima, Renata. Carlos liga para Jerônimo e pede que ele volte à fazenda, pois pode haver praga nos vinhedos. Jerônimo não quer voltar, mas Carlos insiste. Jerônimo pede que Carlos administre tudo. Carlos diz que esta praga pode atacar quando ele estiver em lua de mel e não poderia tomar nenhuma decisão, por isso precisa que ele esteja ali. Jerônimo diz que voltará hoje mesmo, mas que quando puder, regressará à capital.
Renata está com uma calça e camisa de Augusto. Ele diz que ela está espetacular. Renata pensa que ele está sendo sarcástico. Augusto a elogia. Ele diz que sairá às compras e pede que ela faça uma lista de tudo o que precisa de roupa para ele comprar. Renata diz que não é necessário. Ele diz que aquele é o palácio dela e ela precisa ser uma princesa. Ele pede para deixá-la feliz. Renata diz que não sabe se vai aguentar tudo isso, porque não nasceu para ficar presa, escondida, porque não cometeu crime. Augusto diz que ela não é uma mulher que deve ficar escondida, mas sim que deve se exibir, mas está protegendo ela por um bem maior. Matias e Soto voltam à empresa. Soto diz a Matias que o contrato pré-nupcial é legal e para anularem ou reconsiderarem ele e Roberta devem tomar a decisão, porque se um dos dois não quiserem, não poderão fazer nada. Matias diz que falará com Roberta. Alzira vai se consultar com Marina e comenta sobre o que Álvaro lhe propôs para fazer o exame. Marina diz que esse doutor Neves é um desgraçado. Alzira diz que não aceitou fazer a visita conjugal e Álvaro deve estar mais enojado ainda. Marina diz que vai solicitar esse exame por vias legais. Constança diz a Adriana que foi um dia horrível e uma cena péssima ver Honório sendo levado para o presídio. Adriana fica com raiva pela tamanha injustiça que estão cometendo com seu pai e diz a Constança que ela deveria perdoar seu pai, porque Branca armou uma cilada para ele. Constança diz que não foi só a infidelidade de Honório que fez ela se separar dele e não se sente à vontade de falar isso com ela. Adriana pergunta a Constança se está realmente apaixonada por César. Ela diz que se sente bem ao lado de César, mas que se disser que o ama, estará mentindo para ela. E César também confia nela. Honório chega ao presídio. Uns criminosos o observam. Constança diz a Adriana que a melhor maneira de ajudar Honório é tentarem se animar, já que ele não gostaria de vê-las tristes. Constança diz a Adriana que podem começar com a reabilitação dela e Regina pode ajudá-las. Renata está perto dos barris de vinho de Augusto. Paulinho grita pelo pai e encontra Renata ali. Renata reconhece o garotinho e diz que ele deveria estar na escola. Ele diz que hoje não teve aula. Augusto chama Renata. Paulinho escuta a voz de Augusto e fica com medo. Paulinho sai correndo. Augusto chega ali e diz a Renata que ela não pode falar com ninguém. Ela diz que estava falando com as uvas. Augusto dá um livro para ela ler, para não ficar tão entediada naquela fazenda. Ele diz que vai ir à cidade comprar as roupas dela. Renata o agradece. Jerônimo recebe por um rapaz o documento de divórcio e se assusta. Renata faz uma lista de tudo que Augusto comprará para ela. Ela o agradece muito e tem vergonha de pedi-lo coisas. Jerônimo fica triste ao ler a demanda de divórcio. Roberta e Josefina fofocam. Roberta diz à mãe que ela está muito tranquila com todos os problemas que elas têm. Josefina diz que nunca é bom perder a calma, porque pelo menos não erra e nem comete erros. Roberta pergunta o que ela está planejando. Josefina diz que em breve ela saberá. Josefina diz que hoje Honório será transferido para o presídio. Roberta diz que sente vergonha, pena e raiva pela família estar metida nesses rolos. Josefina diz à filha que talvez seria melhor que fosse Gonçalo e não Honório quem tivesse preso. Porque se Gonçalo estivesse preso, não andaria com Regina e nem estaria tramitando o divórcio. Gonçalo diz a Soto que é inconcebível que não puderam evitar a prisão de Honório. Soto diz que Branca tem uma inteligência fora do normal, porque não deixou nenhuma pista solta. Gonçalo pede para que ele continue trabalhando dia e noite para tirarem Honório da cadeia. Ele fala que já protegeu Renata e jamais permitirá que ela pise na cadeia. Matias vai à mansão. Matias diz a Roberta que tentou anular o acordo pré-nupcial e não conseguiu, e precisa que os dois estejam de acordo em anular. Ele pede para ela acompanhá-lo amanhã no registro civil para dissolverem o contrato. Roberta pergunta se ele não lhe dará nenhum ano. Ele diz que não e não quer seguir com ela sim. Matias diz a Roberta que vai pensar em si mesmo. Josefina diz a Antônio que as empresas de Gonçalo estão à beira da falência e precisa se proteger. Ela pergunta a Antônio quanto é o fideicomisso que Roberto deixou para a filha de Regina como herança. Josefina diz que daqui a uns meses
Suas filhas completarão 25 anos. Daí, Regina terá que dar à filha o que por lei lhe corresponde. Antônio diz a Josefina que para conseguir o dinheiro, Regina teria que saber quem é sua filha. Josefina pede que Antônio confie nela, porque é um inteligente em fazer Regina sofrer. Antônio pede que Josi não se meta com Regina, porque só quer separá-la de Gonçalo. Josi pede que ele investigue quanto dinheiro a filha de Regina vai receber. Matias diz a Roberta que fez tudo para apoiá-la nos piores momentos. Roberta diz que não fará o que ele pede e não aceita a proposta dele. Roberta diz que talvez, dentro de 10 anos, ele se apaixone por ela. Matias diz que ela não está apaixonada por ele, porque se estivesse, não se comportaria dessa maneira. Roberta nega fazer tudo o que ele pede e diz que será a esposa dele pelos 10 anos, ele gostando ou não. Matias diz que até que enfim ela tirou a máscara de santa para ele e demonstrou quem realmente é. Roberta diz que ele também. Matias diz que vai deixá-la. Roberta diz que ele já fez isso e já não vive com ela, mas pelo menos terá o sobrenome e dinheiro dele. Matias diz que não tem dinheiro, porque as empresas Monterrubio estão a ponto da falência e não tem nada em seu nome. Matias diz a Roberta que ela não terá nenhum centavo da sua parte e ficarão casados por 10 anos, mas ela não receberá nenhum centavo. Roberta se apavora. Augusto vai às compras e procura roupas boas e lindas para Renata. Ezequiel leva Paulinho para Alzira. Paulinho cumprimenta a mãe. Ele decide ajudá-la. Alzira pergunta o que ele fez na fazenda. Ele diz que nada e revela que viu a patroa dela, Renata. Alzira fica chocada. Jerônimo volta para sua fazenda, abatido. Lázaro diz que graças a Deus ele está ali, porque estavam preocupados com a suposta praga na plantação. Jerônimo diz a Carlos que antes de chegar ali, recebeu a sentença do divórcio. Jerônimo diz que Renata disse que faria isso, mas pensou que ela se arrependeria. E agora tudo está dissolvido, porque tudo se acabou. A polícia chega na empresa. O policial diz a Gonçalo que Renata Monterrubio tem uma ordem de prisão pelo delito de fraude. Gonçalo e Matias dizem que Renata não está ali e não sabem. O policial diz a Gonçalo que se ele souber onde Renata está, será acusado de cumplicidade e de enganar a justiça. Ele nega saber onde Renata está. Adriana começa com sua reabilitação e Regina lhe ajuda a fazer movimentos e exercícios com o braço. Constança diz a Regina que ela teve uma paciência e está preocupada com Renata. Regina pergunta aonde ela está. Constança diz que não sabem e só sabem que Renata foi embora. Augusto chega em casa com todas as compras de Renata. Renata vê que Augusto comprou mais do que ela pediu. Ele diz que fez tudo para deixá-la feliz. Renata diz que vai provar todas essas maravilhas. Jerônimo diz a Carlos que vai retomar a investigação do assassinato de Rafael para descobrir o assassino de seu irmão o mais rápido possível. Renata prova uma roupa e Augusto lhe elogia. Augusto diz a Renata que Gonçalo ligou e disse que agiram rápido porque hoje a polícia se apresentou na empresa para prendê-la. Renata fica chocada. Augusto diz a Renata que aquele é o melhor lugar para ela ficar. Augusto diz que tem outra surpresa para ela. Regina pede que Constança ligue para ela se precisar. Constança diz que às vezes precisa de alguém para conversar. Constança e Regina se abraçam e se despedem. Regina pede que ela lhe avise se souber algo de Renata. Regina vai embora da casa de Constança. Ao sair da casa e abrir seu carro com a chave, bem nesse momento, Josefina passa perto de Regina em seu carro. Josefina olha para Regina. Regina encara Josefina e sente algo.